Olá, você que está ligado aqui na TV Cidade, eu sou Yuri Aquino e seja bem-vindo a mais um programa Café com Prosa. Hoje estamos recebendo a idealizadora e presidente da Alubabá, doutora Renata Simonetti, que vai falar um pouco com a gente sobre alguns cuidados que os pais devem ter com as crianças durante e após a pandemia. Doutora, muito obrigado pela sua participação e seja bem-vinda ao programa Café com Prosa. Muito obrigada pelo convite, estou muito contente de colaborar com vocês. Doutora, a pandemia tem feito com que muitos dos pais ficassem mais em casa com seus filhos, né? E acabassem conhecendo um pouquinho mais sobre os anjinhos, que nem sempre são tão anjinhos assim, né? E em algumas situações eles ficam meio sem saber o que fazer. O que a senhora aconselha para os pais que não conhecem muito bem os filhos e estão um pouco perdidos, sem saber como educar melhor as crianças? Olha, eu acho que um bom conselho para esses pais que ajuda na rotina, né? A criança pequena, até os 7 anos, ela vive num mundo de fantasia, de personagens, né? Um mundo lúdico. Então, se você puder usar isso a seu favor, né? Então tornar as rotinas do dia a dia mais lúdicas, né? Com brincadeiras, com recompensas. Então, por exemplo, vai escovar o dente, você escovou, você ganha uma estrelinha, fazer um quadro de recompensas, né? Que para eles ajudarem um pouco nas tarefas domésticas. Muita gente ficou sem ajudantes em casa nessa pandemia e toda a família acabou se envolvendo nas tarefas. Então, a criança recolhe os brinquedos, ela ganha uma brincadeira extra à noite, uma contação de histórias. Também os pais devem se preocupar um pouco em tirar as crianças do tablet, porque isso vai deixando do tablet, do celular. Claro que é impossível você negar isso às crianças hoje, mas as crianças tendem a aceitar muito bem e largar esses meios eletrônicos quando se propõem brincadeiras, jogos e atividades interessantes, né? Dentro de casa dá para fazer muita coisa, improvisando materiais descartáveis, coisas que você tem, faz manualidades, né? Fazendo algum artesanato, você pode fazer uma bola ao cesto, então fazer também a criança se movimentar, porque isso ajuda a tirar um pouco dessa tensão, né? De não estar com os amigos, de não estar na escola, enfim. Doutora, a senhora tocou num assunto muito importante, que é a questão das crianças com a tecnologia. Muitos pais, principalmente de crianças pequenas, simplesmente deixam os filhos com o tablet, o celular e vão se ocupar com outras tarefas. Até que ponto esse uso tão constante da tecnologia ele é benéfico para as crianças e até onde ele começa a prejudicar o desenvolvimento delas? Como eu te disse, tudo tem que ter um limite, né? A criança ela precisa de outros estímulos. Lógico que o tablet traz muita coisa, tem muitos jogos educativos que os pais podem pesquisar, ele traz também uma grande gama de conhecimento para as crianças. É um aliado importante para os pais e, claro, também para os pais terem um tempinho, porque é uma coisa que entretém a criança, muitas vezes, enquanto o pai está realmente ocupado e não pode. Mas, de maneira geral, os pais precisam tentar reservar um tempo para passar com seus filhos, para propor atividades diferentes que não os jogos eletrônicos. E isso tem que partir do adulto. Por quê? Porque os jogos eletrônicos eles são muito sedutores. A criança não vai por conta dela simplesmente, não, agora não quero mais. Ela vai ficando, aquilo vai criando um vício. Então cabe ao adulto, né, a pessoa que está sendo o tutor, o cuidador, os pais, a tia, a babá, propor realmente outras atividades, até porque a criança tem muita energia, ela precisa extravasar isso, e ficar só no tablet pode sim trazer malefícios para a saúde, tanto física como mental. Além disso, a senhora, como já foi mãe também, e com uma certa experiência, a senhora acredita que os pais devem ficar mais atentos com o uso das crianças na internet, sobretudo crianças um pouco mais velhas, entre 7 anos e o início da adolescência aos 11, 12 anos? Muito. Os pais têm que estar muito atentos aos conteúdos. A gente vê hoje canais no YouTube voltados para a criança que você às vezes para assistir, você vê quanto aquele conteúdo é inapropriado para a idade do seu filho. Apesar de ser tido como um canal infantil, aquela pessoa que está lançando aquele conteúdo, ela não tem o mínimo conhecimento e nenhum tipo de filtro desse conteúdo que ele está trazendo. Então, o pai tem que sim monitorar. Existem já tecnologias onde você pode rastrear e bloquear alguns tipos de site, né? E sempre você tem que pensar também que uma pessoa mal intencionada, um abusador, pode também se passar por uma criança, pode se passar por um personagem,
imagem e é muito mais fácil você enganar uma criança ou um adolescente do que um adulto. Então, os pais não podem, de jeito nenhum, se distrair e simplesmente entregar o tablet com conteúdos abertos para crianças pequenas. E, sobretudo, para os pais que têm filhos com uma grande diferença de idade, às vezes criou o primeiro filho sem esse advento tão grande da internet, quais são os maiores desafios de criar um filho nessa época que a internet está aí livre para quem quiser utilizar e está sendo tão usada, sobretudo por crianças e adolescentes? É um grande desafio para os pais, porque nós que já temos, nós estamos numa faixa etária entre 35 e 40 anos, a gente não teve essa referência na nossa infância, né? Muito do que a gente faz com os nossos filhos vem de uma referência da nossa própria educação. O que funcionou para a gente, o que os nossos pais fizeram para a gente tenta replicar, e o que não deu certo, a gente tenta evitar, né? Então, o modelo que a gente tinha, hoje não existe mais. A internet revolucionou as atividades das crianças, o contexto da família. Muitos pais, inclusive, estão eles próprios viciados nos eletrônicos, né? Às vezes o pai está lá na rede social e a criança está ali querendo uma atenção. Então, é um desafio para os dois lados, né? Para os pais também buscarem esse equilíbrio, né? Trazer esse benefício do digital para si mesmo, para a sua família, mas não deixar de reservar um tempo para estar com a sua família, sentar à mesa para comer sem o tablet, a família reunida, conversar, né? À noite, vamos contar uma história, vamos falar, vamos dar um passeio, ainda que seja uma volta no quarteirão, né? Com essa coisa da pandemia, não podemos ir a lugares fechados, mas vamos sair um pouco, vamos caminhar pela rua, vamos esticar as pernas, vamos descer na quadra, se puder, no prédio, jogar uma bola, né? Então é importante os pais cuidarem dessa parte para si mesmo e para as crianças. E doutora, com muitos pais em casa, às vezes, também veio a modalidade home office tão presente na pandemia. Como conciliar trabalho e família sem ter prejuízos, principalmente para as crianças que pedem mais atenção dos pais? Olha, na pandemia, no começo da pandemia, quando a gente imaginava que ia ser realmente uma quarentena, né? 40 dias, 30 dias, o home office ainda não era muito presente na vida de ninguém, então algumas horinhas ali você mandava um relatório, as empresas estavam um pouco fechadas também, então os pais até que conseguiram levar. Quando a pandemia realmente se consolidou e a gente percebeu, nós, as empresas, de que esse home office ia virar uma coisa efetiva, de repente você tem trabalho para 8 horas no dia, efetivamente, em home office, aí bateu o desespero, porque aí você tem 2, às vezes 3 crianças, às vezes um bebê em casa, não podia contar com os avós, porque são do grupos de risco, muitas vezes, a escola está fechada, o berçário está fechado, então a nossa agência, a Alobabá, teve um crescimento muito importante nessa fase, porque não restou aos pais outra alternativa se não contratar uma profissional, então fazia-se a testagem do Covid, tomava-se todo o cuidado, mas assim, dependendo da idade da criança, é realmente impossível para uma mãe, para um pai, se não tiver ajuda, estabelecer uma rotina, uma disciplina de trabalho em home office. Eu gostaria de pedir licença para a doutora Renata e para você que nos assiste. Vou a um rápido intervalo, em 2 minutinhos estamos de volta.